poder entoar canções de adoração a Ele, prestando culto, e saber que tudo isso acontece porque Cristo nos salvou, porque Ele nos chamou pela Sua palavra e nos santificou nele para sermos instrumentos de louvor e testemunhas do Cristo ressuscitado. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 28. Nós estamos chegando ao final nesta noite da exposição do livro de Atos. Ao longo aí de aproximadamente 15 meses, nós temos vindo expondo com alguns intervalos diante da pandemia, com algumas outras programações, mas aí aproximadamente ao longo dos 15 meses nós vimos expondo este livro tão importante, que muito nos entusiasma e fala da ação, da condução do Espírito Santo na vida da igreja, movendo a igreja para que capacitados estejamos em toda a história de testemunhar do Cristo ressuscitado. Aliás, esse é o tema principal do livro de Atos. Atos capítulo 28, nós iremos expor nesta noite os versículos 16 ao 31. Amém? Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões irmãos, nada tendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram me soltar sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passivo de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada do que acusar a minha nação. Foi por isso que vos chamei, para que eu vos possa ver e falar, porque é pela esperança de Israel que eu estou preso com estas algemas. Então, eles lhe disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que dissessem ao teu respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse e dissesse mal algum de ti. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda parte ela é impugnada. Havendo-lhe ele marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição do testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo... Então Paulo disse essas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe,
De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo e não percebereis, porque o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles ouvirão. Dito essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos, permaneceu Paulo em sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus, com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes a Jesus Cristo. Poderoso Deus, como admirável é o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor amado, porque mais uma vez nós somos enriquecidos com a oportunidade de poder nos reunir neste lugar e poder adorar e bendizer o teu santo nome. Te pedimos, no nome de Jesus, que aceites o nosso culto, que recebas a nossa adoração, Senhor amado, e possa-nos, mais uma vez, confrontar com a Tua palavra, edificar com a Tua palavra, e que, quebrantados e humildes, possamos declarar a grandeza do Senhor e a esperança que rege o coração da Tua igreja. Jesus Cristo, o Rei eterno, vive para sempre. Obrigado, Senhor, porque essa é a esperança que enche a nossa alma e que possamos viver por ela, porque somente assim conseguiremos prosseguir na caminhada, enquanto esse Rei eterno não vem nas nuvens para nos tomar para a eternidade. Nós te pedimos assim, Senhor, confronta-nos e edifica-nos. Glorifica o teu nome em nós e por meio de nós. É o que nós te pedimos encarecidamente, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como nós temos dito, nós estamos chegando ao final dessa exposição, e só para lembrar os irmãos, tema desta exposição de Atos é a igreja movida pelo Espírito Santo. E nós percebemos que o livro de Atos é uma continuação do Evangelho, e o propósito do autor, Lucas, é mostrar que o ensinamento de Jesus continua, embora para os judeus ele tenha morrido. O propósito de matar a Jesus, na mente dos judeus, era que ele deveria ser parado e ele não era o Cristo, mas Jesus continua os seus ensinos por meio dos seus discípulos. Aliás, ensino este que vem desde o Velho Testamento. Isto é claro na narrativa de Atos e especialmente nesse texto. E nós vemos de fato a igreja sendo movida pelo Espírito Santo de Deus. Nesse texto, por exemplo, Paulo faz uma citação direta de Isaías capítulo 6. E Paulo diz, olha, o Espírito Santo estava certo, ou sempre esteve certo, com relação a tudo que ele revelou através da lei de Moisés, através dos profetas. O Espírito Santo estava certo, e o que Paulo está dizendo com essas palavras o Espírito Santo sempre moveu a igreja, sempre conduziu o povo de Deus com uma única verdade acerca do Rei eterno, Jesus Cristo, que viria, morreria, mas ressuscitaria e reinaria para sempre. E vocês não entenderam que
princípio, não somente agora, em que naquilo que vocês atribuem, dizem que se trata de uma seita, de um partido ou de uma heresia. Não, isto é o que testemunha as Escrituras através da lei, dos profetas, e a única verdade é: Cristo, Filho de Deus, eterno, morreu e ressuscitou. E Paulo faz esta conexão sempre nas suas exposições. O mesmo Espírito que Paulo está dizendo, que o mesmo Espírito que conduziu os profetas do Velho Testamento, o mesmo Espírito que conduziu os grandes homens de Deus e o povo de Deus no Velho Testamento, é o Espírito que conduz e que move a igreja hoje, e assim o será até que Cristo venha. O Espírito, e porque o Espírito move a igreja, porque o Espírito capacita a igreja, porque o Espírito traz o convencimento dessa verdade ao coração da igreja, é que nós pregamos, é que nós anunciamos este Cristo maravilhoso. Então, Paulo faz, principalmente a partir do verso 16, do verso 16 até o final, Paulo faz, na verdade, um resumo. Paulo faz um resumo da pregação e do ensino e do propósito de Atos. Paulo faz esse resumo e nós queremos aprender mais um pouco aqui com o apóstolo Paulo e a maneira como ele faz exposição das verdades de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo não faz apenas uma exposição nas suas defesas, nas suas pregações, apenas um tratado teológico aprofundados, com palavras difíceis, mas Paulo vai fazer isso mostrando o efeito do Evangelho na sua própria vida, com o seu testemunho, com a sua mudança, com a sua transformação. E a primeira coisa que nós percebemos nesse texto é justamente o poderoso efeito do Evangelho na vida do homem, o poder do Evangelho na vida do apóstolo Paulo e na vida de todos aqueles que foram alcançados pela pregação desse Evangelho. Versículos 16 ao 19 nos dizem exatamente assim. Uma vez em Roma, tendo Paulo recebido autorização por morar por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. 3 dias depois de ter chegado a Roma, ele convocou os principais líderes dos judeus e, quando se reuniram, disse assim: varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes dos nossos pais, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Os romanos, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada do que acusar a minha nação. Paulo, a gente já vem nessa narrativa de Lucas e na defesa de Paulo, sempre mostrando que Paulo está indo para Roma, estava vindo para Roma, não foi uma viagem fácil, e Paulo não estava vindo de férias, embora ele as merecesse, diante de toda a obra, de todo o trabalho que ele fez em prol do Evangelho, plantando a igreja, falando da glória do Evangelho de Cristo, sofrendo perseguições e acusações
imensuráveis até. Paulo vem preso e ele está agora, e mais à frente nós iremos ver que ele apresenta, e o que ele diz é que está preso, acorrentado, algemado, a um soldado que está ligado nele, embora ele tenha a liberdade de ficar em uma casa, isto não era privilégio nenhum, porque cada preso no sistema romano aí era responsável pelo seu sustento. Então não era uma cadeia em que eles recebiam tudo ali. Então cada preso por sua conta que pagava as suas contas para se alimentar e estar preso. E Paulo está então acorrentado, Paulo está algemado, ele diz isto, ele reafirma isto. Paulo demonstra de fato que foi totalmente transformado pelo poder do Evangelho. E transformado pelo Evangelho, o apóstolo Paulo vai tratar aqueles que querem o seu mal. O apóstolo Paulo vai, à semelhança do próprio Jesus, ou semelhante à ação de Jesus, para com aqueles que queriam destruir a sua vida, para com aqueles que queriam mal a ele. Semelhante a Jesus, Paulo então vai querer o bem e a salvação daqueles que lhe querem mal. Isso demonstra claramente o quanto o apóstolo Paulo foi transformado, porque o seu testemunho é de um homem totalmente cruel, rígido, que perseguia os cristãos por entender que os cristãos faziam parte de uma seita, que ele agora é acusado de ser o principal dessa seita. Então ele perseguia os cristãos, ele prendia os cristãos, ele consentia na morte, arrastava os cristãos pelas ruas e jogava em cadeias, perseguia, caçava e os condenava à morte. Agora Paulo está sofrendo todas essas coisas e ele agora está em Roma, em um lugar em que os judeus não eram bem vistos, em um lugar que os judeus não tinham de forma alguma favoritismo. Aliás, começava-se então uma perseguição aos judeus da parte de Roma, ali em Roma. Ou seja, Paulo agora tem em suas mãos a oportunidade de devolver com justiça o mal que os judeus lhe fazem. E o que nós percebemos aqui é que o poder do Evangelho, o efeito do Evangelho na vida de Paulo, e também o deve ser na nossa vida, é essa transformação. Paulo não está afim, Paulo não quer destruir aqueles que lhe fazem mal, porque Paulo poderia fazer isso. Nenhum dos seus discursos vai demonstrar ele desejando mal, ele querendo se vingar, ele querendo que os judeus fossem injustiçados por tudo que fizeram contra ele, mentindo contra ele, testemunhando contra ele, tentando destruir a sua vida. Então Paulo demonstra claramente que ele foi afetado, que ele foi alcançado pelo poder do Evangelho que transformou a sua vida. E ele então diz: olha, eu vim preso para que desde Jerusalém, embora não tenha cometido nenhum crime, julgado lá pelos romanos, eles entenderam que eu era inocente, e os judeus, então o meu povo contestou essa decisão dos romanos, por isso eu apelei para estar aqui diante de César, mas mesmo agora eu não tenho nenhuma acusação contra o meu povo, eu não tenho nada que falar contra eles, eu só quero dizer que eu sou inocente. Paulo, mesmo se defendendo com veemência e falando que ele não praticou nada do que os judeus lhe acusaram, ele em momento algum desejou o mal, o pagar com o mal aqueles que desejaram destruir a sua vida, e nem quis destruir
em nome da sua defesa aqueles que lhe fizeram mal. E nós devemos aprender muito com isso, irmãos. Porque muitas vezes nós sofremos injustiças. Muitas vezes nós somos acuados, acusados e muitas vezes, quem sabe, injustamente. E nós saímos e nós nos defendemos e devemos fazê-lo. Mas muitas vezes a maneira como nós nos defendemos é de alguma forma destruindo aqueles que nos fazem mal. Aqueles que nos perseguem. Aqueles que são contra nós. E o que nós temos aqui é um apóstolo que está preso. Já tinha ficado preso 2 anos. É conduzido em uma viagem preso. E uma viagem que não foi nada agradável. E quando tem a oportunidade de falar dos seus acusadores, de falar dos seus algozes, ele lembra que ele mesmo já foi assim, mas ele foi perdoado por Cristo. E ele diz: eu não tenho acusação nenhuma contra eles, eu só sei que eu sou inocente. O apóstolo Paulo, o interessante é que, mesmo com todos os motivos, eu falo com todos os motivos porque, se eu estou no lugar do apóstolo Paulo, eu não queria nem saber de pregar para aquele povo. Eu queria mais é que eles fossem para o inferno mesmo. E Paulo, de fato, alcançado e transformado pelo poder do Evangelho, ele não cansa, ele não desiste de pregar o Evangelho para os judeus e convertê-los a Cristo. Ele prega. Quando não tem oportunidade, ele cria. Ele chega de uma viagem, de um naufrágio, depois de ficar 3 meses em uma ilha, mas também de ser reanimado. E o que anima Paulo quando chega a Roma não é o fato de chegar em segurança em Roma, mas quando ele vê os judeus, os irmãos, os cristãos que vai vê-lo em uma praça para recepcioná-lo, e diz o texto que ele foi reanimado, ele recobrou a energia e não descansou mais do que 3 dias. Não se refez mais do que 3 dias, e eu entendo que até ansioso. 3 dias depois, chama toda a liderança judaica e vai pregar a Jesus Cristo, vai falar do Cristo ressuscitado. Foi isso que ele fez. Ele não desiste de pregar, mesmo para aqueles que querem a sua destruição, o seu mal, que querem a sua morte. Ele não desiste de querer ver e de convencer e de persuadir aquelas pessoas que Jesus era o Cristo e a esperança de salvação para eles. Mas o texto ainda vai nos mostrar que o apóstolo Paulo vai falar sobre a causa da sua prisão, porque ele está algemado, porque ele está preso, porque ele está em Roma. Mas a história toda e a chegada de Paulo a Roma, Paulo vai mostrar, olha, irmãos, versículo 20 ao 22, diz assim: foi por isso que eu vos chamei, para vos ver e também vos falar, porque é pela esperança de Israel que eu estou preso com essa cadeia. É por causa que eu creio na esperança de Israel. É por causa da minha fé
no Cristo ressuscitado. É por causa do fato de eu crer na esperança de Israel que eu estou algemado. Versículo 20. Então, eles lhes disseram: olha, nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que dissesse a respeito de ti. E também não veio qualquer irmão trazendo acusação contra você. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é dominante em todo lugar que chega acerca desta seita. Eles chamam o caminho, eles chamam o evangelho de seita mais uma vez. Ela é impugnada, ela é rejeitada. É interessante, irmãos, que o que nós temos aqui é Paulo mostrando a razão pela qual ele está preso, que ele está acorrentado. E a primeira coisa que nós percebemos quando lemos Atos, aliás, hoje pela manhã falou sobre isso. Mostra o Deus que está no controle de todas as coisas. Mostra que não são as entidades que estavam estampadas naquele navio alexandrino que chegou a Roma, trazendo toda aquela tripulação que tinha sofrido um naufrágio em um outro navio alexandrino. E se dizia então que aquelas entidades gêmeas, filhos de Zeus, eram os protetores dos marinheiros e da navegação. E Lucas faz questão de narrar isso para dizer: não, o nosso protetor, aquele que nos conduz é Deus, e por isso nós chegamos intactos aqui. Mas nós vemos, sobretudo, na narrativa de Lucas, que é justamente este Deus que está no controle, e não as circunstâncias que controla todo o seu povo. É Deus que está no controle, e este Deus vai mostrar que tudo, exatamente tudo que acontece para que se cumpra o seu propósito. E o propósito de Deus com a igreja, o propósito de Deus com Paulo, é que ele fosse testemunha da ressurreição de Cristo diante de César e diante de Roma. E Paulo, na primeira oportunidade que tem, chama os líderes, chama os judeus, e ele vai pregar primeiro para os judeus, como ele sempre fez. Toda cidade que Paulo chegava para pregar o evangelho, primeiro ele pregava na sinagoga, pregava para os judeus. Rejeitando os judeus a mensagem do evangelho, Paulo ia para as ruas, ia para as praças e pregava para os gentios. E Paulo procura, a primeira coisa que ele faz é chamar os judeus e pregar e mostrar que este Deus que lhe chamou é o Deus que está no controle, e tudo, exatamente tudo se cumpre, tudo acontece na vida da igreja, na vida dos servos de Deus, conforme o propósito de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui na narrativa de Lucas: Deus está no controle. E ele disse que eu viria para Roma, e aqui pregaria o evangelho. Obviamente, o que Paulo está fazendo é aquilo que o Senhor Jesus Cristo prometeu, lá no final de Lucas. De novo, irmãos, o livro de Atos é o segundo volume do Evangelho de Lucas. E o Evangelho de Lucas termina com a assunção de Cristo. Cristo subindo aos céus, mas dizendo aos discípulos que ficassem em Jerusalém. Eles seriam revestidos. Isto acontece em Atos. E ele diz: olha,
E vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Deus determinou o seu propósito para a igreja. E tudo o que acontece na igreja é para se cumprir os propósitos de Deus, inclusive as cadeias e os sofrimentos que acontecem com os seus servos. E isso acontece com Paulo. E nós entendemos com isso que só conseguimos, meus irmãos, só conseguimos, na verdade, enfrentar as dores, as perdas, os sofrimentos, por causa da esperança do Evangelho de Cristo. E Paulo então diz: olha, as cadeias, eu estou preso, eu estou com essas algemas, eu estou algemado a esse soldado, eu estou preso aqui por causa da esperança, eu só estou suportando isso, eu só estou pregando o Evangelho, porque eu tenho esperança. E Paulo, ao longo do livro de Atos, vai dizer: que esperança é essa? E eu gostaria de ver com os irmãos do que se trata essa esperança, né? Voltando um pouquinho ao capítulo 23, por exemplo, por favor. Capítulo 23. Paulo diz assim, versículo 6. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos. A mesma expressão que ele usa agora diante dos líderes judeus lá em Roma. Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Num tocante à esperança e à ressurreição dos mortos é que eu sou julgado. Eu estou preso, eu estou sendo julgado por causa da esperança de Israel. E a esperança de Israel é a ressurreição. E a ressurreição baseada justamente na ressurreição de Cristo. Vocês estão me julgando porque eu creio na ressurreição dos mortos. Vocês estão me julgando, vocês estão me prendendo, vocês querem me destruir, porque eu creio na ressurreição, e eu defendo e eu prego que Cristo ressuscitou, mas isso não é invenção minha, isso está escrito lá nas Escrituras, nos profetas e na lei. Ele prometeu que ressuscitaria, e é Deus quem o ressuscitou dos mortos. Essa, aliás, foi a pregação de Pedro. De novo, no capítulo 26, o apóstolo Paulo vai falar de novo: é por causa que eu creio na ressurreição de Cristo. Paulo conclui, por exemplo, lá o capítulo 15 de 1 Coríntios. E Paulo vai falar assim: olha, porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então, a esperança de Israel que Paulo está pregando, a esperança de Israel que Paulo está defendendo, a esperança de Israel que leva Paulo a suportar todos os sofrimentos e angústia é Jesus Cristo, o Rei ressuscitado. A esperança de Paulo, meus irmãos, não era ficar livre daquelas cadeias. A esperança de Paulo não era chegar a Roma e chegar e pisar os seus pés em terra firme.
A esperança de Paulo não era de forma alguma ficar livre lá dos judeus e nem diante de César. A esperança de Paulo, que movia a vida de Paulo, que movia o ministério de Paulo, que na verdade o levava a suportar e a enfrentar todas as lutas, todas as intempéries, todos os perigos de morte, como ele mesmo relata, é o fato de que Jesus Cristo havia ressuscitado e estava sentado no seu trono. Aliás, irmãos, nós podemos afirmar com todas as palavras, nós podemos afirmar que a nossa esperança, irmãos, não é uma libertação que desejamos. A nossa esperança de forma alguma está em uma casa própria que tanto sonhamos. Não, a nossa esperança, meus irmãos, não é de forma alguma a cura e a destruição da Covid no mundo inteiro. A nossa esperança é Jesus Cristo, o Rei eterno, que está sentado, que ressuscitou e vai vir buscar a sua igreja. A nossa esperança não está em coisas materiais e deste mundo. Aliás, o apóstolo Paulo diz acerca disso: se a nossa esperança estiver somente nas coisas deste mundo, aquele que espera e tem esperança apenas nas soluções das coisas deste mundo, eu estou parafraseando o apóstolo Paulo, aquele que espera em Deus e tem a sua esperança apenas nas coisas transitórias deste mundo, é de todos os homens o mais digno de lástima. A nossa esperança não é nada desta vida. A nossa esperança não é nenhuma cura, não receber nenhuma bênção, nenhuma dádiva neste mundo. A nossa esperança, que nos leva a suportar as dores e aflições, as intempéries da vida, é o fato de que Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, todos que nele crê vai ressuscitar e vai estar na eternidade com Ele. Eu estava organizando o nosso sermão, agora à tarde me veio o grande reformador Martinho Lutero. E Lutero estava indo para a Inquisição, e ele levava a bordo do seu coração e da sua alma esta viva esperança. E ele entendia que podia morrer pela Inquisição. Ele entendia que poderia ser excomungado da comunhão da igreja. Ele entendia que poderia perder todas as coisas. E ele então canta: se temos que perder filhos, bem, mulher, se temos que perder todas essas coisas, ainda a morte pode nos alcançar. Ainda que a vida vá, conosco Cristo está, e dar-nos-á o seu reino. Nós só conseguimos suportar as lutas, as aflições, as perdas, as angústias, as tristezas. Sabe por quê? Porque temos uma esperança: Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, e com Ele temos a convicção que nós ressuscitaremos. Paulo prega o reino de Deus. Versículos 23 ao 31. A narrativa é justamente esta, que Paulo então vai fazer um resumo de toda a sua trajetória. E Paulo vai mostrar claramente que a história de Atos não se trata da história dos apóstolos, mas da ação poderosa do Espírito Santo capacitando a igreja para testemunhar esta verdade, a esperança da ressurreição de Jesus Cristo. E Paulo então faz uma exposição das Escrituras. E olha só como ele o faz. Versículo 23. Havendo-lhes
Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, olha só que interessante. Desde a manhã até a tarde, Paulo fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los acerca ou a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. O que Paulo faz é chamar os judeus, e ele não se cansa de expor as Escrituras. E embora os judeus insistam que Paulo faz parte de uma seita, e que essa seita está sendo impugnada em todo lugar que chega, Paulo vai dizer que não se trata de uma seita, e Paulo vai mostrar que aquilo que ele está pregando, que o ensinamento que ele está dando, na verdade é continuidade de tudo que o Espírito Santo fez no Velho Testamento. E ele vai dizer, olha, quem dá testemunho acerca de Jesus é a própria palavra de Deus. E o reino de Deus é Cristo, o seu Filho amado. O reino de Deus diz respeito acerca da obra redentora de Cristo. E embora os judeus não souberam interpretar a lei e os profetas, entendendo que este reino seria físico, material, político, e que este Messias e este rei viria, subjugaria os romanos e o destruiria, instituiria então um reino que fosse favorável a Israel. O que Paulo faz é, vocês não entenderam, e este reino é espiritual e eterno, ele veio libertar-nos dos nossos pecados. E é interessante, irmãos, que o que Paulo faz é uma conexão com o ensino do próprio Jesus. Paulo faz exposição, começa de manhã, vai até a tarde, expondo as Escrituras, ou tudo que nas Escrituras achava-se acerca de Jesus Cristo, o Senhor. Ensinando acerca do reino. E Paulo faz essa conexão tal como Jesus. E é interessante que Jesus, diante da rejeição dos judeus, no capítulo 5, por exemplo, de João, Jesus ressuscita um homem paralítico lá no tanque de Betesda. E quando os judeus veem aquele homem carregando a sua cama, vão investigar, querer saber por que ele está carregando aquela cama e quem o autorizou a fazê-lo. E Jesus então se diz filho de Deus, reafirma filho de Deus, e eles rejeitam a mensagem de Jesus. E Jesus diz, olha, eu não testemunho de mim mesmo, mas o Pai testemunha de mim. Eu sou o Filho de Deus. E vocês dizem que creem nas Escrituras. E vocês examinam as Escrituras porque dizem ter nela a vida eterna. Aí, lá no versículo de número... João, capítulo 5, versículo número 39, se não me engano. Ele diz: examinai, pois, as Escrituras, porque dizei ter nela, julgais ter nela a vida eterna. As Escrituras dão testemunho de mim. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que nós não devemos pregar outra coisa senão as Escrituras, expor as Escrituras. E o testemunho do reino de Deus é Jesus Cristo.
Todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse, dizem respeito acerca de uma única pessoa, de um único Redentor, de uma única salvação, de uma única redenção. Diz respeito à obra redentora de Jesus Cristo, Filho de Deus, que viria, que morreria e ressuscitaria. E tudo isso já se cumpriu. E é isso que deve encher os nossos corações de esperança. É isso que deve nos motivar a servir a Deus. É isso que deve nos motivar a enfrentar as intempéries, as lutas, as dificuldades. É isso que nos conforta diante das perdas que sofremos ou que sofreremos ainda por esta vida. Jesus Cristo ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos e viveremos para Ele, com Ele, para sempre. O próprio Jesus é o Rei eterno. Ele é o reino, Ele é a porta, Ele é o caminho, e Ele próprio é o acesso ao reino, que é Ele mesmo. E Ele quer reinar em nós completamente. E que essa esperança venha trazer vida aos nossos corações. Vamos colocar em pé. E pensando assim, vamos cantar pelo menos o coro daquela canção.